Vamos suavizar nossos corpos, relaxando-os da cabeça até os pés, soltar toda a musculatura. E vamos nos sentir debaixo da grande cachoeira dourada. A luz dourada, as águas douradas, aquecidas, suaves e brilhantes, caem sobre nossa cabeça, purificando todo o cérebro, o rosto, energizando os ouvidos, as têmporas, toda a massa cefálica. Sintamos as águas douradas enrolando-se em nosso pescoço, nos ombros, na coluna vertebral inteira, nos rins, nos quadris, nos pulmões. Sintamos a luz dourada, as águas douradas, lavando nossos dois braços e vamos relaxar. Vamos sentir o dourado luminoso em nosso coração, em nosso plexo solar, na boca do estômago, em todo o abdômen, em todo o chakra umbilical. Vamos sentir a luz dourada dos céus e da terra, penetrando nossas coxas, renovando nossos joelhos, pernas, tornozelos e pés. A luz dourada em nossos dois braços, dentro do nosso corpo, purificando nosso sangue, renovando nossas células. Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a sua luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então, a candeia acesa seria o conhecimento. E nós não podemos deixar o conhecimento embaixo da cama ou escondê-lo. Devemos deixar o conhecimento à mostra, auxiliando-nos e auxiliando as pessoas. Agora vamos ver a família de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então Jesus definia quem eram os seus irmãos, quem era sua mãe, de acordo com o entendimento que a pessoa tem das palavras dele e de se aproximarem dele e ficarem junto a ele. Jesus é o Espírito da sabedoria e que ele esteja conosco à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro, fora, em todos os lados, nos protegendo, nos iluminando, abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir que os mentores de luz fluidifiquem nossas águas, iluminando-as, protegendo-as, libertando-as de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo guie nossos passos, abra nossas mentes para o conhecimento e que todos nós nos libertemos. Pedimos agora aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, deixando-as luminosas, brilhantes, saudáveis e libertas de todo mal. Que esta água seja transformada num remédio para a nossa cura total, para a nossa cura integral. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Faça seu evangelho, leia sua Bíblia e certifique-se que Jesus está
em seu coração. Amém. Suavizar nossos corpos, vamos harmonizar-nos totalmente, soltando os ombros, suavizando o rosto, nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres bondosos em que você deposita fé. Vamos suavizar. Coloquemos também a água. Vamos realizar hoje a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Liguemos a Jesus Cristo, Pai, amigo e companheiro. Hoje é a parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então vamos, nesse instante, agradecer a Deus por realizar o Evangelho e saber que a humildade, a bondade, a caridade só nos fazem bem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem a água que está sobre a mesa, para que ela se transforme num verdadeiro remédio, libertando-nos de todas as dores, de todo o mal. Que assim seja. Namastê. Agora vamos beber a água bem devagar. Pensando naquilo que você precisa. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nossos corpos, relaxando-os da cabeça até os pés, soltar toda a musculatura. E vamos nos sentir debaixo da grande cachoeira dourada. A luz dourada, as águas douradas, aquecidas, suaves e brilhantes, caem sobre nossa cabeça, purificando todo o cérebro, o rosto, energizando os ouvidos, as têmporas, toda a massa cefálica. Sintamos as águas douradas enrolando-se em nosso pescoço, nos ombros, na coluna vertebral inteira, nos rins, nos quadris, nos pulmões. Sintamos a luz dourada, as águas douradas, lavando nossos dois braços e vamos relaxar. Vamos sentir o dourado luminoso em nosso coração, nosso plexo solar na boca do estômago,
em todo o abdômen, em todo o chakra umbilical. Vamos sentir a luz dourada dos céus e da terra, penetrando nossas coxas, renovando nossos joelhos, pernas, tornozelos e pés. A luz dourada em nossos dois braços, dentro do nosso corpo, purificando nosso sangue, renovando nossas células. Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a sua luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então, a candeia acesa seria o conhecimento. E nós não podemos deixar o conhecimento embaixo da cama ou escondê-lo. Devemos deixar o conhecimento à mostra, auxiliando-nos e auxiliando as pessoas. Agora vamos ver a família de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então Jesus definia quem eram os seus irmãos, quem era sua mãe, de acordo com o entendimento que a pessoa tem das palavras dele e de se aproximarem dele e ficarem junto a ele. Jesus é o Espírito da sabedoria e que ele esteja conosco, à frente, atrás, à esquerda, à direita, dentro, fora, em todos os lados, nos protegendo, nos iluminando, abrindo nossos caminhos. Que assim seja. Namastê. Agora vamos pedir que os mentores de luz fluidifiquem nossas águas, iluminando-as, protegendo-as, libertando-as de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo guie nossos passos, abra nossas mentes para o conhecimento e que todos nós nos libertemos. Pedimos agora aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, deixando-as luminosas, brilhantes, saudáveis e libertas de todo o mal. Que esta água seja transformada num remédio para a nossa cura total, para a nossa cura integral. Que assim seja em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Faça seu evangelho, leia sua Bíblia e certifique-se que Jesus está em seu coração. Amém. Suavizar nossos corpos, vamos harmonizar-nos totalmente, soltando os ombros, suavizando o rosto, nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, a todos os seres bondosos em que você deposita fé. Vamos suavizar, coloquemos também a água. Vamos realizar hoje a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas.
Apeguemos-nos a Jesus Cristo, Pai, amigo, companheiro. Hoje é a parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então vamos, nesse instante, agradecer a Deus por realizar o Evangelho e saber que a humildade, a bondade, a caridade só nos fazem bem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem a água que está sobre a mesa, para que ela se transforme num verdadeiro remédio, libertando-nos de todas as dores, de todo o mal. Que assim seja. Namastê. Agora vamos beber a água bem devagar. Pensando naquilo que você precisa. Que assim seja. Amém. Vamos suavizar nossos corpos, relaxando-os da cabeça até os pés, soltar toda a musculatura. E vamos nos sentir debaixo da grande cachoeira dourada. A luz dourada, as águas douradas, aquecidas, suaves e brilhantes, caem sobre nossa cabeça, purificando todo o cérebro, o rosto, energizando os ouvidos, as têmporas, toda a massa cefálica. Sintamos as águas douradas enrolando-se em nosso pescoço, nos ombros, na coluna vertebral inteira, nos rins, nos quadris, nos pulmões. Sintamos a luz dourada, as águas douradas, lavando nossos dois braços e vamos relaxar. Vamos sentir o dourado luminoso em nosso coração, nosso plexo solar, na boca do estômago, em todo o abdômen, em todo o chakra umbilical. Vamos sentir a luz dourada dos céus e da terra, penetrando nossas coxas, renovando nossos joelhos, pernas, tornozelos e pés. A luz dourada em nossos dois braços, dentro do nosso corpo, purificando nosso sangue, renovando nossas células. Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a sua luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Então, a candeia acesa seria o conhecimento. E nós não podemos deixar o conhecimento embaixo da cama ou escondê-lo. Devemos deixar o conhecimento à mostra, auxiliando-nos e auxiliando as pessoas. Agora vamos ver a família de Jesus. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus